Olá, meu nome é João Cruz, nós estamos no 28º Congresso Cristão no Nordeste, perto de Maceió. Um congresso que está sendo muito bom, temos um bom clima, perto da praia e principalmente os irmãos, as palestras, tem sido tudo muito bom. Estamos recomeçando o Videocast Cristão e em 2014 nós pretendemos dar toda a nossa força para o Videocast Cristão. Então está no ar mais um Videocast Cristão diretamente do 28º Congresso Cristão do Nordeste. É um prazer ter você aqui conosco e eu queria hoje passar mais uma vez a frase comentada a todos nós. Um planejamento cuidadoso é capaz de vencer todas as dificuldades. Quantas vezes na vida você já planejou? Quantas vezes na sua vida você conseguiu não só planejar, mas executar o que planejou? Isso demonstra a capacidade que você pode ter e que as pessoas têm para executar os planos que têm para realizar. Mas no meio disso sempre existem dificuldades e coisas que atrapalham. Para suprir e sanar essas dificuldades, nós precisamos muitas vezes pensar em meios eficazes e contundentes para que os nossos planejamentos se transformem em soluções, não em dificuldades. Então, quando você planeja, é muito importante você pensar nisso. Um planejamento eficaz é capaz de superar todas as dificuldades. Eu sou Edson Cruz para o Videocast Cristão. O tema desse primeiro Videocast Cristão de 2014 é Estudo da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da Bíblia. Qual a importância de estudar a Bíblia? Se você tivesse essa oportunidade, você deixaria passar? A Bíblia diz: como eu amo a tua lei, medito nela dia e noite. Salmo 119, versículo 97. Se encontrarmos a oportunidade, nós devemos realmente aproveitar a oportunidade de estudar a Bíblia. Nós vamos ver algumas pequenas entrevistas agora com algumas pessoas que aproveitaram ou não o estudo da Bíblia. Jó, se você pudesse, você estudaria a Bíblia de uma forma para ajudar a sua congregação? Com certeza. E o que te impede? Hoje seria meu trabalho secular que eu desenvolvo. Porque muitas vezes me falta tempo assim para me fazer um seminário. Certo. E a família também pesa um pouco, porque tem 2 filhos ainda pequenos e quando eu chego do trabalho eu vou dar um pouco de atenção a eles. Mas eu tenho maior vontade de fazer. Por sinal, eu tenho um irmão na fé que ele sempre, de vez por outra, ele liga para mim e diz: Jó, é hoje, Jó? Eu disse, ainda não, mas está chegando lá, porque o meu mais velho já está com 13 anos, a minha mais nova está com 6 e vai sobrar, eu penso que vai sobrar algum tempinho no decorrer desse ano para me dedicar a um estudo. Estamos falando sobre a importância do estudo bíblico no Videocast Cristão. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Se você tivesse a oportunidade de estudar a Bíblia, a que custo você se submeteria para fazer isso? Sabe que é importante, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Deia, que está comigo, Deia de Salvador. Está gostando do congresso? Estou amando. E se você tivesse então a oportunidade de estudar a Bíblia para ajudar a sua congregação, você faria? Com certeza. E você faria que tipo de sacrifício para poder estudar a Bíblia? O sacrifício que eu pudesse fazer, eu faria. Deixaria algo dentro de casa, sairia do trabalho, iria estudar. Muito bem, é assim que a igreja realmente cresce. Nós temos a oportunidade, muitas vezes oferecida, para isso. Estamos falando sobre a importância de estudar a Bíblia. Se você tivesse a chance de estudar a Bíblia para ajudar a igreja em vários lugares, e sabemos que ela precisa muito, você não faria isso? O que você sacrificaria para isso? Para isso nós temos algumas ferramentas que ajudam a formar obreiros, pessoas interessadas em servir a Deus através da igreja. E temos na pessoa do Randy aqui uma representação dessa possibilidade. O Ebenezer oferece essa possibilidade, na verdade, de treinar obreiros e mandá-los para várias partes do Brasil. Nós existimos para isso mesmo. Você tem ideia de
onde os missionários estão espalhados pelo Brasil? Bem, nós temos um formado até em Colômbia, né? Mesmo? A igreja em Colômbia agora, né? Ele se formou no Ebenezer, depois ele foi para o programa de AMI, né? Que também é associado com o Ebenezer. E ele terminou o AMI, então foi para lá para passar 18 meses lá. E quem pode estudar no Ebenezer? Bem, na verdade, 4 anos atrás nós abrimos para pessoas fora da nossa comunhão, fora da Igreja de Cristo. Sim. Então, começamos experimentando com isso à noite, nas aulas só à noite, mas realmente funcionou bem. Temos pessoas que vêm de várias denominações para estudar conosco, muitos de denominações pentecostais até vêm. Agora, o fato é que muitos deles acabam abraçando a causa, né, também, e sendo até convertido, e uns 20 a 25% deles acabam fazendo isso, graças a Deus, até agora. E outros aprendem princípios que vão lá fora e ensinar, que são princípios bíblicos também, e nós achamos que até isso é um grande benefício também. E o que o Ebenezer exige para a pessoa ingressar nos estudos? Nós queremos pessoas que terminaram o 2º grau, né? Nós temos planos para ser reconhecido por MEC futuramente. É um processo longo e árduo, né? Verdade. Difícil, mas nós estamos andando naquela direção. Então, claro, nós queremos um curso de nível avançado, né? Eventualmente nível superior, quando reconhecido por MEC. Então, é necessário que termine o 2º grau para ter esse benefício. Agora, dos irmãos da igreja que não terminaram o 2º grau, eles podem estudar conosco, nós queremos treiná-los também, entendendo que eles não vão poder, por exemplo, convalidar o seu diploma depois. E na formação no Ebenezer, o que se estuda no Ebenezer? Bem, a nossa concentração é nos livros da Bíblia, né? Com certeza é o texto bíblico, é a concentração com o texto daqueles livros, o conteúdo daqueles livros, de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, nós tentamos levar o aluno através da Bíblia 2 vezes. A primeira vez em panorama, né? Panorama do Antigo Testamento é uma matéria só, um curso só. Então você estuda rapidamente todos os livros do Antigo Testamento. Depois, panorama do Novo Testamento é outra matéria, então você estuda todos os livros, o conteúdo, um pouco sobre o contexto histórico e autor e essas coisas, rapidamente nessa panorama. Depois a gente volta, ensina o Pentateuco e vai ensinando os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento também. Então o aluno realmente ele passa pela Bíblia toda 2 vezes durante o seu tempo conosco. Mas além disso nós estudamos as línguas originais, né, o hebraico e o grego. Nós temos esses 2 cursos. Nós estudamos também algumas coisas sobre o ministério, por exemplo, como pregar, né? E quem são os professores para ensinar essas matérias? Bem, nós temos atualmente 3 professores de tempo integral, que é Ricardo Sobral. Ricardo já trabalhou em São Paulo, muitos anos na congregação em Butantã. E também nós temos Nilton Barreto, que trabalhou muitos anos em Salvador, na congregação de Bonacó. Álvaro Pestana, que é muito conhecido em nossa Irmandade, aqui em todo o Brasil realmente. Para mim é um grande teólogo na Igreja de Cristo. E eu também ensino um pouco lá. Hoje em dia o meu papel é mais na administração, mas eu gosto de ensinar, então eu também ensino certos cursos. E recentemente nós chamamos Ranieri Vieira, que é uma evangelista na cidade de João Pessoa. Uma pergunta final, mas muito importante para muitas pessoas que querem saber, né? Quanto custa, qual o sacrifício que a pessoa precisa fazer, o investimento principalmente, né? Para estudar no Ebenezer. Sim, bem, nosso custo atualmente é uns 310 por mês por aluno, mas ninguém paga isso, né? Porque nós temos promoções, né? Nós estamos cobrando a metade disso, 155 por mês. E ainda mais nós temos uma promoção, porque muita gente não conhece o Ebenezer, não conhece nossos professores, a qualidade dos professores que nós temos. Então, para permitir eles experimentar um pouco com as nossas matérias, disciplinas,
nós criamos essa promoção que o primeiro trimestre que eles estudam conosco, eles não pagam nada. Não pagam matrícula, mensalidade, nada. Bem, nós temos uma apostila, alguma coisa eles têm que comprar, mas realmente em termos de mensalidade é nada, é de graça. Mas os irmãos da Igreja de Cristo, se eles estudam na turma à noite, eles têm que pagar também. Se eles estudam na turma do sábado, também têm que pagar. Agora, se eles estudam naquela turma do mês, os intensivos de cada mês, temos pessoas agora que vêm de Jereissati, de Fortaleza, que vêm do interior de Pernambuco. Tem um que está pensando, e antigamente a gente tinha alguém de Picos, em Piauí. Temos de Aracaju, de Salvador, que vem estudar conosco. Nós pagamos a passagem deles para chegar em Recife. Nós pagamos a hospedagem deles, eles têm lugar para dormir. Nós pagamos todas as refeições deles enquanto eles estão lá. E a mensalidade. A mensalidade, eles ganham uma bolsa que cobre toda a mensalidade, então eles não pagam nem esses R$155 e ainda tem esses outros benefícios, porque nós somos da igreja, né? Nós temos muitos irmãos que graças a Deus estão doando. Reforçando esse intensivo, sim, acontece uma vez por mês? Uma vez por mês, passa uma semana, durante uma semana. Passa a noite e estuda o dia todo, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta à noite, à tarde, quando termina a última hora, né, de estudos, então vão embora geralmente. Alguns até passam a noite de sexta e vão embora no sábado de manhã, né? Mas nem é possível até estudar. Temos obreiros que já estão pregando nas congregações e alguns deles nem perdem um domingo, né, com a congregação, assim estão reforçando os estudos que eles já receberam e realmente se formando mais uma vez como um obreiro. Temos tantas formas de estudar hoje em dia. Nós estamos também abrindo um EAD, né, e estamos ensinando através da internet. Mas temos os núcleos já há algum tempo. Nós temos um núcleo em Campinas, em São Paulo, né? Nós temos em Salvador, em João Pessoa. Então, os irmãos lá nem têm que viajar para Recife para estudar, podem estudar também nesses locais. Deve ter começado um novo núcleo em Fortaleza, em Jereissati 2. Excelente. Então, nós temos essas oportunidades também. Vamos conversar. O Ebenezer tem um site que a pessoa possa acessar? Nós temos o site que é EBNESR, não é exatamente Ebenezer, não é uma sigla que quer dizer Escola Bíblica Nacional para Equipar Servos do Rei. Okay? Escola Bíblica Nacional para Equipar Servos do Rei, ebnesr.com.br, é fácil, né? Se você lembra a sigla aí, .com.br, vai entrar. E de lá também tem uma página que fala sobre o EAD, você pode ir para o EAD e pode fazer também o EAD através do internet. Que Deus continue abençoando vocês, como abençoou até aqui, né, o Ebenezer. Amém, Ele tem nos abençoado bastante. E que muitas outras pessoas sejam beneficiadas e igrejas sejam beneficiadas com o Ebenezer e tudo que ele tem a oferecer. É isso que nós queremos fazer. Deus abençoe e obrigado pelas informações para todos os irmãos. Obrigado também, João. Deus abençoe.